Então, da mesma forma que a professora da educação infantil precisa conhecer seus alunos nas suas individualidades e conhecer a história da infância, o docente do ensino fundamental precisa compreender o público da segunda fase da educação básica. Compreender, né, alunos de 6 a 14 anos, precisa ter, né, o professor uma visão, né, de que eles são sujeitos complexos e precisa o professor ter conhecimento de diferentes áreas. Biologia, sociologia, né, além de história, claro. Dessa forma, né, o docente adquire condições, né, para analisar bem a sua prática pedagógica e perceber bem a necessidade de redirecionamentos, tomando por base a relação entre aprendizagem, desenvolvimento e educação. No ensino fundamental, é preciso que sejam trabalhados conteúdos que permitam, entre outros fins, que o aluno compreenda as transformações pelas quais passaram as famílias, as territorialidades, os hábitos, as relações e os significados acerca do corpo. Jogos, brincadeiras e outras formas de interação e comunicação, isso ao longo do tempo e em diferentes espaços. É preciso que conheçam e valorizem a pluralidade cultural do país. Alunos e professores precisam se contrapor a quaisquer formas de discriminação baseadas em diferenças culturais, de sexo, de etnia ou classe social, por exemplo. Ensinar de forma contextualizada e com atenção e respeito à diversidade dos alunos requer atividades didáticas que incentivem trabalhos coletivos. Trabalhos coletivos nos quais sejam valorizadas as trocas e, ao mesmo tempo, consideradas as particularidades de cada um dos envolvidos. Essas particularidades, essas especificidades provenientes de diferentes matrizes civilizatórias precisam encontrar lugar ao longo de todo o ano escolar. Nada, portanto, de ação pontual. Estudar em uma única unidade didática, né? Por exemplo, costumes, vestuário, cerimônias festivas de determinado grupo étnico-racial isolada, né, de forma isolada e, portanto, sem contextualização, contribui de forma, né, imensa para estereotipizar, né, alunos, sujeitos, eventos históricos. Por isso, a necessidade de trabalho conjunto, inclusive, né, entre escola, comunidade escolar e sistema de ensino. A articulação essa é importante, né, para que também se evite práticas docentes aligeiradas, superficiais, só com o intuito de atender ao que a lei determina, mesmo que descontextualizadas. Né? Então, é como se, né, eu fosse fazer só porque está na lei. Né? Ou então eu vou fazer só porque eu estou sendo fiscalizado pela Secretaria de Educação. Ah, eu só estou fazendo porque sou obrigado. Não. Não, definitivamente. Definitivamente não faça, porque talvez até piore o serviço, piore a situação, né, de como ela está, vai piorar suas práticas. Não faça por obrigação. Não vai ficar bem feito. Por obrigação legal. Né? Faça por uma postura ética, uma obrigação ética, política, pedagógica, né, marcada pela estética da sensibilidade. Não pela obrigação legal, pura e simplesmente. Né? Ah, vou fazer porque tem um fiscal ali. Não. E falando de práticas mais voltadas para as relações étnico-raciais, exige um trabalho de desconstrução, né, do processo de constituição da sociedade brasileira voltada para a desconstrução de determinadas categorias, para que, né, temas, conteúdos sobre diversidade sejam, de fato, trabalhados, esses conteúdos e as atividades sejam trabalhados nas aulas em prol da destruição de discriminações e preconceitos, veiculados tanto por meio de discursos quanto de ações. E aí, em termos de práticas, nesse sentido, é importante pensarmos na diversificação de conhecimentos. Práticas pedagógicas, representações sobre raça, classe, gênero, orientação sexual. É preciso pensarmos nos lugares ocupados no currículo, né, pelos sujeitos do processo de aprendizagem. É importante dar voz aos alunos, propor uma pedagogia dialógica e um processo de ensino-aprendizagem com base na articulação entre ensino e pesquisa.
Essas iniciativas exigem do docente um consistente planejamento de atividades. Sem planejamento de atividades, não existe prática pedagógica possível e que se sustente coerentemente por muito tempo. Concordam? Ao considerar ainda a singularidade dos alunos que se remetem à cultura indígena e à cultura africana, é importante que o docente reconheça a relação entre a aprendizagem corpo e emoção. Nós dissemos aqui na sessão de neurociência, aluno não é só cérebro, não é só racional, é também emocional. A relação do corpo com a natureza, com o sagrado, extrapola a relação de sala de aula e influenciam no processo cognitivo. Então, visões de mundo abertas para o outro, crenças em verdades múltiplas, diferente do padrão civilizatório preponderante nas instituições de ensino formal, e mais do que nunca, requerem do professor em sala de aula domínio teórico e metodológico da sua área de conhecimento e sensibilidade frente às questões da escola e dos seus alunos. As ações formadoras precisam envolver princípios, orientações e práticas para a desconstrução de estereótipos de raça, etnia, sexo, religião e outras mais, e, para tanto, são requeridos conhecimentos para além das teorias pedagógicas. É necessário, sobretudo, repito, sensibilidade para percebermos as diferentes posturas e visões de mundo dentro de uma mesma sala de aula. Lembro-me de um aluno, de um aluno que eu tive na 5ª série, hoje 6º ano. Isso lá pelos idos de 2006, um aluno da 5ª série. Ele só assistia a aula com os pés no chão. Não era com o sapato, não, a sola do sapato, não, era com os pés descalço. Então, certo dia, ao ser questionado, ele explicou que era porque ele se concentrava melhor descalço. Então, ele tirava o sapato e tinha professor que, obviamente, não gostava e o obrigava a calçar o sapato. Depois ia reclamar que o menino não prestava atenção na aula. Ora, ele já explicou que ele se concentrava melhor descalço. Aí eu vou obrigar aquele menino de 11 anos a calçar o tênis, a sandália, o sapato? Por quê? Por que ele tem que se enquadrar num padrão de vestimenta se ele está me pedindo para ficar descalço, que daquela forma ele se concentra melhor? O objetivo não é a aprendizagem? Então, faça-se o que for necessário e possível, obviamente, para que isso ocorra, para que aquilo ocorra, para que aquela aprendizagem se efetive. Ah, Crislane, daqui a pouco vou ter que deixar o menino pelado porque ele disse que simplesmente que aprende melhor pelado. Não. Atenção. Capacidade de discernimento. Não é isso que eu estou dizendo. Como professor, como profissional, o profissional ele vai avaliar a situação. E isso envolve sujeitos, circunstâncias, tempo e espaço. Era uma criança. Estava em uma atividade sentada na cadeira, o que já é difícil muitas vezes para uma criança. O ficar descalço seria por alguns minutos e dentro da sala de aula, sob a minha coordenação. Portanto, perfeitamente possível. E por que agir daquela forma? Por ser professora de história? Não! Poderia ser de qualquer outra disciplina, porque princípios éticos e políticos frente à diversidade devem pautar as práticas profissionais de todo e qualquer professor, independente da sua área de formação e atuação.